Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui hoje um tema polêmico, o aumento das queimadas no Pantanal. Hoje eu vou fazer uma analogia para você entender melhor quanto equivale a área queimada que a gente vive ouvindo aí nas reportagens. Beleza? Acompanha comigo todo esse raciocínio. Se liga na reportagem. Dados do Preve-Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA, em 2020, mostraram que a área queimada no Pantanal já passa de 2,3 milhões de hectares. Beleza, você se lembra o que é um hectare? Não? Então já estou te lembrando aqui em cima. Você precisa se lembrar que um hectare equivale a 1 hectômetro quadrado. Mas você saberia me dizer quanto isso representa? Você consegue me dizer 1 hectômetro quadrado representa o quanto, por exemplo, quantas casas, quantas cidades? Saberia? Então, as grandes empresas que fazem esses levantamentos estatísticos utilizam um campo de futebol como uma medida comparativa, às vezes um campo, às vezes um estádio. Hoje eu vou te mostrar como eles fazem essa analogia entre a área de um campo de futebol e a área de queimada. Observe, as medidas de um campo de futebol oficial têm, na linha de fundo, entre 45 e 90 metros. Já as medidas da linha de lateral medem entre 90 e 120. Mas você sabe bem que um campo de futebol tem a forma de um retângulo. Não sabe? Então você se lembra como você faz para calcular a área de um retângulo? Estou aqui para lembrar você que a área de um retângulo é obtida calculando a base vezes a altura. Olha a fórmula aqui embaixo. Então, analogamente, para calcular a área de um campo de futebol, vou utilizar uma medida média. Vamos lá, a linha de fundo medindo 50 e a linha de lateral medindo 120. Lembrando, para calcular a área de figuras planas, você precisa ter as duas unidades de medida iguais, metro, metro, centímetro, centímetro. Beleza? Caso não estejam na mesma unidade, você precisa converter antes de calcular a área. Beleza? Lembrado isso aí, então para calcular a área desse campo, basta que eu multiplique os 50 por 120, encontrando então 6.000 metros quadrados. Mas a gente acabou de ver que a área é dada em hectare, ou hectômetro quadrado. Então a gente precisa se lembrar também de como fazer essa conversão de medidas de superfície. Como eu faço para passar para hectômetro quadrado? Como eu faço isso? Você deve se lembrar que, para passar de metro quadrado para decímetro quadrado, eu ando duas casas decimais com a vírgula para a direita. Assim, se eu ainda quero passar para centímetro, ando mais duas casas para a direita. E assim sucessivamente. Já se eu quero andar para decâmetro, de metro para decâmetro, eu ando duas casas para a esquerda. Ainda indo para hectômetro, ando mais duas e assim sucessivamente. Já que nós tínhamos a medida do nosso campo de futebol em 6.000 metros quadrados, como é que eu vou fazer essa conversão de metro quadrado para hectômetro quadrado? Veja, basta eu andar com a vírgula 2, 4 casas para a esquerda. 4 casas com a vírgula para a esquerda. Beleza? Então lembre-se, quando a vírgula não aparece no número, a vírgula está no final. Subentende-se que ela está no final. Então a vírgula está aqui. Se eu quero andar 4 casas para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, eu encontro então 0,6 hectômetros quadrados. Beleza? Então eu já sei que a área de um campo de futebol equivale a 0,6 hectares, ou 0,6 hectômetros quadrados. E aí, os veículos de informação dizem para você, em campos de futebol, quanto equivale a área queimada. Você seria capaz de fazer isso? Então, eu vou deixar esse exercício para você fazer em casa. Olha aí, já foi dito na reportagem que a área queimada esse ano de 2020 já equivale a 2,3 milhões de hectares. Já facilitei para você escrevendo aqui em hectômetros quadrados, beleza? Que equivale a 2 milhões e 300 mil hectômetros quadrados. E a área do campo de futebol, como acabamos de calcular, equivale a 0,6 hectômetros quadrados. Então agora você vai fazer como exercício. A quantos campos de futebol equivalem essa área queimada? Deixe seu comentário, deixe sua resposta aqui nesse post, beleza? Fique com Deus. Grande abraço.